E tá na hora da gente falar a respeito da cultura gótica. Lembrando que a gente tá recebendo aqui o pessoal do projeto Brumas de Outono. E tem show nesse sábado agora, no Matriz, aqui em Belo Horizonte, a partir das 10 horas. E para falar sobre isso, o produtor desse evento é o Alessandro Wesley. Ele vai conversar um pouco com a gente. Bom, Alessandro, antes de entrar vamos dizer assim, no evento em si, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é a cultura gótica, qual que é a origem dela? Bom, o gótico, enquanto grupo de pessoas, né, ele é uma secção, tá, do movimento punk, tá, que desenvolveu um grupo voltado para a cultura e não simplesmente para a questão política, né, que era a base. Isso, que o punk tinha muito isso, do posicionamento político, questionando tudo. Exatamente, né? uma postura política. Então, o movimento... Interessante, desculpe te interromper, porque eu pensei que o gótico fosse mais antigo, né? Mas não, então vem mais dos anos 70 para cá. O gótico, enquanto comportamento, é do final de 70 para cá, tá? Mas a palavra gótico, ela remete à arte neogótica do século XIX, que remete à arte gótica da Idade Média, que remete a tribos bárbaras do século V que invadiram Roma, e tem uma história um pouquinho comprida aí. Ou seja, a questão gótica, então, é bem antiga, né? Mas esse que você fala é a partir dos anos 70. O gótico, enquanto comportamento, sim, a partir dos anos 70. Ok. E aí, esse comportamento gótico, como é que a gente podia dar algumas características, principalmente a turma nova que está aqui, o que poderia ser características desse comportamento gótico? Tá, vou tentar resumir de uma forma bem simples, tá? O que é o gótico? É aquele indivíduo que encontra nas expressões artísticas de cunho existencial e introspectivo a sua identidade. Seja a expressão... Seja música, sejam as artes plásticas, dramaturgia, cartunismo e por aí vai, né? Todas as expressões artísticas, em todas essas expressões artísticas existem esses referenciais. Agora, a questão do preto, né? É muito presente na cultura gótica. É o pretinho básico. É, pretinho básico, boa. Tá, ele é a representação, é um símbolo da introspecção e do existencialismo. Ô, Alessandro, algumas pessoas confundem gótico com dark. Vamos tentar traçar um pouco da diferença aí. Vamos lá. Deixa eu explicar. Quando essa informação do gótico enquanto comportamento chegou ao Brasil, ela chegou muito truncada, ela chegou muito torcida, e já era difícil explicar aqui para o brasileiro, naquele momento, o que era o movimento punk, e o gótico ainda ficava mais complicado. Difícil. E mesmo porque nessa origem, nessa secção aí entre o punk e o gótico, ele teve uma série de nomes que foram atribuídos, e muitas vezes atribuídos depois. Tá? Na primeira secção ali foi um nome atribuído como Positive Punk, ficou conhecido como Post-Punk. Depois o termo gótico foi utilizado numa entrevista da BBC, entrevistando a primeira banda que fez essa secção. Tá? Ela fez uma alusão do teor sombrio das letras, uma poesia mais intimista. Tá? Esse repórter ele fez uma alusão ao romantismo gótico do século XIX, que tinha esse caráter introspectivo. Então, a partir daí, usou-se a expressão gótico para esse comportamento, né? Bom, aqui no Brasil chegou essa informação meio torcida, como eu já disse, e acabou que ganhou esse nome dark, né, que é o escuro, né, como uma forma de simplificar um pouco a informação, né? Com o passar do tempo, essas informações foram chegando para a gente de forma mais simples e acabou que a expressão gótico hoje ele é mais corriqueira. Tá bom. Me conte uma coisa, quando a gente fala em The Cure, né, que é uma banda muito conhecida, sim. Né, até uma banda pop, assim, muito associada ao dark. Sim. Dá para pensar no The Cure também dentro dessa cultura gótica? Com certeza, ele foi uma das principais referências, tá, para esse comportamento, porque o The Cure ele foi uma banda que nasceu ali no final de 70 dentro do movimento punk, assim como várias outras bandas daquele período, e que foram transformando o seu estilo, né? O The Cure é uma banda pop, eles não assumem esse rótulo de gótico, mas de jeito nenhum, mas é inegável que em todas as obras deles, por mais pop que a música possa parecer, você vai perceber, até a pessoa que não conhece inglês, que não tem acesso à letra, ele vai perceber uma carga emotiva muito forte ali em todo o trabalho dele, por mais pesado e ruidoso que possa parecer em alguns casos, por mais pop comercial que possa parecer em algumas situações, ele tem um teor absolutamente introspectivo. Tá? E a estética da banda The Cure foi uma das referências, tá, para todo esse comportamento.
Ok. Vamos abrir para arquibancada. Eu gostaria de perguntar por que você virou gótico. Tá, deixa eu te explicar. A pessoa não vira gótico, tá? Vou simplificar. Assim como é um indivíduo, tá? Que gosta, ele gosta de teores introspectivos, de X ou Y expressões artísticas. Quer dizer, é um gosto pessoal. Não vou ser eu que vou ditar para você o que você vai gostar e nem você vai se impor isso. Você vai descobrir isso dentro de você, né? Você gosta de rap, ou de rock, ou de reggae, não interessa. Então, quer dizer, isso é um ímpeto natural. Tá? Então eu não virei gótico. Uhum. Tá? Tava aí dentro guardado, né? Exatamente. Isso, eu não virei gótico. Falou, Eu descobri que a cultura gótica tinha tudo aquilo que estava dentro de mim. E quando que foi essa descoberta aí? Como é que foi isso? Mais ou menos aos 15 anos. Essa idade, inclusive que é a idade... Vocês têm mais de 15, né? 16, 17, mais ou menos. Bom, essa faixa etária, a gente começa a descobrir algumas coisas na nossa vida. Formação de identidade, né? E a música ajuda muito, né? Olha, a música ela é uma expressão artística que ela tá muito fácil. Ela chega muito fácil, né? Ela tem outras expressões, como a poesia, que não é tão corriqueira, não é tão corrente na nossa sociedade, né? Infelizmente, a dramaturgia também está deixada em segundo plano. Então, assim, a música ela é um meio mais rápido. Né? Ele é muito mais rápido, então talvez atinja a gente mais fácil, mas a música é o meio para se chegar à dramaturgia, à literatura, às artes plásticas e por aí vai. Tá bom. Mais alguma pergunta? Alguém tá a fim de fazer? Aí, vamos lá. Seu nome? Felipe, qual que é a diferença do gótico pro punk? O punk é um movimento político, né? É um movimento comportamental de cunho político, tá? Eles têm um discurso em cima da liberdade de expressão e... Bom, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre punks, mas é uma linha voltada para uma afirmação e uma postura social, tá? De cunho político. O gótico, ele saiu dentro desse meio, vamos considerar assim, gótico enquanto música, tá? Esse meio musical do gótico. Ele saiu de dentro desse meio, o início das características musicais, bem naquele começo, nessa secção, ele tinha várias dessas características, hoje ainda tem, tá? Mas o teor do gótico é artístico. Assim, qual foi a reação dos seus pais a ver você todo de preto, assim, que você tinha se descoberto um gótico, assim? É Paula. É Bruna. Bruna, veja bem, nós estamos falando de coisa de alguns anos atrás, né? Hoje, Bruna, é muito comum você ver, é uma coisa assim, normal, tá? Encarado pela sociedade de forma normal. Você vê pessoas tatuadas, usando piercing, cabelo colorido, etc. São elementos que o universo da moda incorporou. Então, quer dizer, hoje isso não choca. Realmente, tá? Quando eu tinha 15 anos, isso era algo muito complicado para essas pessoas que vinham de uma geração que cresceram dentro de uma repressão militar muito forte, né? E até com pais muito rígidos, uma estrutura familiar mais fechada. Então, realmente existe um choque. Agora, é importante você entender que a parte estereótipa, ela é um ponto ínfimo dentro da cultura gótica. E vou te dizer, inclusive, desnecessária, tá? A parte estética, ela é, vamos assim dizer, uma curtição para uma ocasião, tá? Ninguém tem necessidade nenhuma de estar ostentando a estética. Muito bom, Alessandro. Você falou bem, assim, bem objetivo. Legal. Bom, todo mundo tá ali. 1 minuto para terminar o bloco e você tem que convidar para o evento. Vamos lá. Bom, pessoal, eu gostaria de convidar todo mundo, tá, para a realização do projeto Brumas de Outono, que é o primeiro intercâmbio entre artistas góticos de Minas e Espírito Santo. Vai estar acontecendo na Casa de Show Matriz, esse próximo sábado, a partir das 22 horas. Telefone de contato 3212-6122. E nesta realização, nós vamos estar contando com a presença da banda capixaba Estação Fantasma, da banda mineira, que daqui a pouco vocês vão curtir aqui, que é o pessoal do Lost Days, o grupo, o núcleo de produção artística gótica lá no Espírito Santo, que chama The Dark Street Project, representado aqui pelo DJ Calunga e DJ Angel, que estão aqui com a gente, e também o DJ Riot, aqui de BH, que também está ali. Tá bom, valeu demais. Queria puxar os aplausos. Valeu, a gente abriu espaço, conhecemos um pouco mais da cultura gótica. Muitíssimo obrigado, Elias. Que isso? Muito obrigado. Tranquilo, Alessandro. Intervalo, a gente volta daqui a pouco aqui no Caleidoscópio. Valeu.